Meus queridos alunos, vamos a mais algumas informações sobre os capacitores planos. Planos de placa paralela, placas paralelas, tá? Que seria como esse aqui. Imagine duas plaquinhas condutoras, tá? Aqui em cima também seria a mesma coisa, seriam duas plaquinhas condutoras. A única diferença é que eu aumentei as placas aqui. E entre as placas possui um isolante. Veja, isto aqui seria um material isolante. Esse material isolante nós chamamos de dielétrico. Isolante, sinônimo dielétrico, ok? É o nome que se dá. Muito bem. Digamos que, como nós vimos no vídeo anterior, eu ligue esse meu capacitor a um gerador. Ele vai se eletrizar, ou seja, ele vai receber carga elétrica, como nós vimos, ok? Então, digamos que essa plaquinha aqui, ela fica eletrizada positivamente, olha só, tá? Ela receba carga positiva, tá? E essa placa aqui receba carga negativa, olha só. Então, para ficar um pouquinho maior, para a gente poder perceber de uma maneira mais clara, eu peguei essas plaquinhas e desenhei aqui um pouco maior. Então imagine essa plaquinha aqui positiva, olha só, tá? Ela recebendo aqui uma carga positiva e esta plaquinha recebendo uma carga negativa. Então eu estou dizendo que o meu capacitor ele está eletrizado, ele está carregado, tá? Muito bem, então tanto faz esta placa como esta placa aqui, ambas receberam uma carga positiva, tá? E esta plaquinha aqui, assim como esta aqui, receberam uma carga negativa, ok? Muito bem, o valor das cargas em módulo é igual, tá? Quer dizer, o módulo da positiva é igual ao módulo da negativo, muda só o sinal na verdade. Bem, o que eu queria estudar, queria que nós lembrássemos aqui. Observe o seguinte, gente, todo capacitor, lembrando do vídeo passado, ele tem uma capacitância, ok? Essa capacitância ela é dada pela quantidade de carga elétrica na sua placa positiva, que é a mesma quantidade da negativa, só que eu considero o valor sempre da positiva, ok? Dividido pela tensão entre as placas, olha lá, dividido pela tensão entre as placas. Então é claro que elas têm aqui uma diferença de potencial. A placa positiva tem um potencial positivo e a placa negativa um potencial negativo. De tal maneira que a diferença de potencial seria a tensão, né? Isso tudo nós vimos no vídeo anterior, então é tranquilinho para todo mundo aí, né? Muito bem. Agora eu queria fazer um outro detalhe que seria interessante. Isto aqui, esta fórmula, ela vale para qualquer tipo de capacitor. Qualquer capacitor, não necessariamente os capacitores planos de placa paralela, tá? Nós temos capacitores cilíndricos, capacitores esféricos, de diversos tipos, mas, para todos, vale essa formulinha aqui. No entanto, vamos dar uma estudada num pequeno detalhezinho, pequeno aspecto. Olha só, nós vamos lembrar que toda placa eletrizada cria um campo elétrico na região ao redor dela. Perfeito? Vocês lembram disso? Muito bem. Aqui, gente, como essa distância é pequena em relação ao tamanho das placas, as placas são muito grandes e a distância é bem pequenininha em relação ao tamanho das placas. Então nós dizemos que o campo elétrico aqui é um campo elétrico uniforme, tá? Então o que vai acontecer aqui? Veja bem, essa placa, vamos pegar num lugar qualquer aqui, veja, essa placa cria um campo elétrico uniforme que tem o mesmo valor em qualquer lugar aqui, e esse valor, o vetor campo elétrico em qualquer lugar é dado por um vetorzinho assim, ó, sempre apontando para fora do corpo positivo, tá? Então esse aqui é o campo elétrico criado pela placa positiva, olha só. Do mesmo jeito, a placa negativa também cria um campo elétrico, só que eu vou lembrar que o campo elétrico criado pela placa negativa aponta para ela. Então, como aponta para ela, é um campo elétrico apontando para cá, ó. Olha só. Então, a placa negativa, ela também cria um campo elétrico, chamado de E-, apontando para ela. Bom, o que isso significa, gente? Que eu terei um campo elétrico aqui
que é a resultante do campo elétrico criado pelas duas placas. Esse campo elétrico criado pelas duas placas, então, vai ser a soma dos dois, porque como os dois campos têm mesma direção e mesmo sentido, são vetores com mesma direção e mesmo sentido, eu terei um campo elétrico resultante apontando para cá, e esse campo elétrico resultante é a soma dos dois campos elétricos. Perfeito? Então eu digo assim, olha só, entre as duas placas eu tenho um campo elétrico resultante que é exatamente igual ao campo elétrico criado na placa positiva, mais o campo elétrico na placa negativa. Observe que eu nem coloquei o sinal de vetor, porque aqui, como são dois vetores com mesma direção e mesmo sentido, o módulo do resultante é a soma algébrica do módulo dos dois. Não é? Eu não preciso fazer Pitágoras, fazer lei dos cossenos, nada, porque são vetores com mesma direção e mesmo sentido. Perfeito? Legal. Então nós vamos somar. Mas nós vamos lembrar de um detalhe interessante. Aqui, lembrando que o campo elétrico criado pela placa positiva é o campo elétrico criado por uma placa condutora. E o campo elétrico criado pela placa, nós lembramos, é isso aqui. Densidade superficial de carga dividido por 2 vezes o épsilon. Quem é esse épsilon aqui? É a capacidade isolante do meio. Então seria a capacidade isolante daqui, ó. Esse épsilon, na verdade, é o que nós chamamos de permitividade ou permissividade elétrica do isolante. Do caso desse isolante, ou permissividade elétrica do dielétrico. Do mesmo jeito, moçada, o campo criado pela carga negativa, olha lá, também vai ser sigma sobre 2 épsilon. Tá? É uma coisa, igualzinho. Olha lá, os dois criam campo exatamente o mesmo valor. Então a soma dos dois, então vamos lá. O campo elétrico resultante, quem seria? Eu vou colocar mais aqui, ó, para ter um pouquinho mais de espaço. O campo elétrico resultante vai ser a soma dos dois. Somando os dois, eu vou ter sigma sobre épsilon. Né? Esse é o campo elétrico resultante entre os dois. Mas não podemos esquecer que isto aqui é a densidade superficial de carga, ou seja, a carga dividido pela área da placa. Tá? Esse é o sigma. Então vamos substituir aqui. E vamos lembrar de um outro detalhe também muito importante. Nós vamos lembrar do seguinte: se o campo elétrico é uniforme, existe uma relaçãozinha assim, ó. O campo elétrico entre as placas, que seria o campo resultante, vezes a distância entre as placas, é exatamente igual à tensão entre as placas. Olha que legal, tá? Isso aqui nós já vimos, não é isso? É igual à tensão entre as placas. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos substituir. Vamos lá. No lugar do campo resultante, vamos colocar U dividido por D. Então vamos lá. No lugar de campo resultante, eu vou colocar U dividido por D. Ó, então esse U dividido por D está no lugar do campo resultante. Eu passei o D dividindo, tá? Vai ser igual a. A densidade superficial, que é isso, então eu vou colocar no lugar. Olha lá, Q dividido pela área. Isto aqui é o sigma. E o épsilon que está aqui, ó. Perfeito? Joia! Maravilha! Bem, então agora nós vamos pensar num detalhezinho muito importante. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar esse épsilon vezes A multiplicando e passar o U dividindo. Então veja o que eu terei, ó. Épsilon vezes A dividido por D é exatamente igual a Q dividido por U. Nossa, carinha, que coisa! Isto aqui eu sei o que é, meu! Olha só! Olha que legal! Meu! Q dividido por U é capacitância. É capacitância. Então, para capacidores de placas planas e paralelas, como é esse caso, eu tenho uma outra possibilidade para calcular a capacitância.
eu posso dizer que a capacitância do capacitor vai ser igual a capacidade isolante do dielétrico, capacidade que tem o dielétrico de isolar, olha só, vezes a área das placas, dividido pela distância entre elas. Ó. Esta aqui é a nossa fórmula para determinar a capacitância de um capacitor de placas planas paralelas. Observe, gente, que aqui define para nós alguns detalhes bem importantes, tá? Essa formulinha aqui é uma formulinha muito importante. Olha só, primeira coisa, a capacitância de um capacitor de placas planas e paralelas, que é o que vai cair no seu vestibular, tá? Ela depende diretamente do isolante que tem entre as placas. Olha lá, do isolante que tem entre as placas. Então você observe que a permissividade elétrica do isolante, a capacidade isolante dele, é muito importante. Quanto maior a sua capacidade de isolar, mais difícil é para passar carga de um lado para o outro. E eu não quero que as cargas passem. Eu quero que elas fiquem paradas nas placas. Eu quero armazenar a carga. Armazenando carga, eu vou estar armazenando energia. Então elas não podem passar. Quando a carga consegue passar, eu digo que queimou o meu capacitor. Tá? Elas fogem, não pode. Aí não consegue armazenar. Então eu quero segurar. Então eu tenho que ter um isolante forte o suficiente para poder segurar as cargas ali. Então, esse epsilon, ó, tá? Vai depender diretamente da área das placas. Ou seja, quanto maior for a área da placa, mais espaço eu tenho para poder colocar carga. Então, maior vai ser a capacitância, que é a capacidade de armazenar carga. Olha que bacana, né? E depende inversamente da distância entre elas. Ou seja, quanto mais próximas estão as placas, maior a capacitância. Por quê? Porque a capacidade de repelir uma a outra é maior. Então, com isso, as cargas se juntam mais ali na placa. A positiva com a negativa, porque uma quer ir para o lado da outra. Tá? Então, eu tenho maior capacidade também de armazenar carga. Olha que legal. Então, esta formulinha aqui, gente, ela só vale para capacitores de placas planas e paralelas. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar agora aqui a minha lousa, tá aí, deixa eu sair aqui da frente para você poder ver direitinho, né? Observar certinho. E vamos escrever o que é cada uma dessas grandezas para você ter bem marcadinho, bonitinho. Essa aqui vocês já conhecem, né? A carga elétrica adquirida pela placa positiva e aqui o valor da tensão entre as placas. Perfeito? E essa formulinha aqui? Bom, então vamos ver. Então eu vou apagar aqui, olha só, tá? Vou apagar isso aqui. Isso aqui para vocês agora, isso aqui foi uma dedução, né? Então a dedução logicamente já está bem clara. Olha só, ok? Vou apagar também aqui, você já sabe que isso aqui é o meu isolante, também chamado de dielétrico, né? Então nós não podemos esquecer, isolante ou dielétrico, tá? Então, olha lá, beleza. Maravilha. Então, vamos lá? Então, eu vou escrever aqui. Olha só, eu tenho esse epsilon, ó, é uma letra grega, tá? Olha lá. Esse epsilon, essa letrinha e esse epsilon, essa letra grega, ela chama-se permissividade. Permissividade elétrica do isolante, tá? Permissividade elétrica do isolante, do dielétrico. Eu vou colocar a palavra dielétrico para você acostumar. Dielétrico, que quer dizer isolante. Tá? Então, quanto maior o valor do epsilon, melhor é o isolante, mais forte é o isolante, maior é a capacidade dele, tá? Então, quanto maior a permissividade, né? Permissividade elétrica, quanto maior, maior vai ser a capacidade isolante, do dielétrico, tá ok? Beleza. Bom, o A
Quem é o A? O A é a área. O A é a área das placas. A área das placas. Olha só. Das placas. Tá aqui. Tá? E esse D é a distância entre as placas. Olha lá. O D é a distância entre as placas. Tá aqui. Distância entre as placas. Distâncias entre as placas, tá? Muito bem. Um detalhezinho importante, então, deixa eu colocar essa formulinha mais aqui, deixar ela mais bonitinha, salientar um pouco mais essa fórmula, né? Então tá aqui, ó. Deixar ela mais no meio aqui, mais centralizada e mostrar uma relação importante que vocês já sabem, é uma relação que vocês já viram, porém vale a pena a gente chamar atenção. Então olha só, a capacitância do capacitor plano de placas paralelas igual a epsilon, a permissividade, vezes a área dividido pela distância, tá? Então essa aqui é a nossa formulinha. Muito bom. Então vamos lá, vou deixar bem bonitinho aqui, porque essa fórmula aqui, ela é importante, tá? Maravilha. Aqui e aqui. Né? Então, a formulinha bem importante para nós. Nós não vamos poder esquecer dessa fórmula. Tá legal. Um detalhe interessante, gente. Existe uma relação, vocês lembram, na fórmula da força elétrica, na fórmula do campo elétrico, existia aquela constante K, a constante eletrostática, que para o vácuo valia 9 vezes 10 a nona. Tem uma relação dela com o epsilon, uma relação interessante, inclusive. Então é o seguinte, ó, lembrando que o K, tá, é a constante eletrostática. Constante eletrostática. Tá? Nós temos uma relaçãozinha que é uma relaçãozinha bem assim, ó. Esse epsilon, na verdade, nada mais é do que 1 sobre 4 pi k. Olha lá. Isso aqui é o epsilon. Ou k igual a 1 sobre 4 pi epsilon. Dá na mesma. Então você vê aqui o epsilon e o k são inversos. Então, do mesmo jeito que o epsilon, que é a permissividade elétrica, ó, a permissividade elétrica, ela diz para nós sobre a capacidade isolante do meio, qual é a capacidade que tem o meio de isolar, de dificultar a passagem de cargas por ele, o K, ele diz ao contrário, ele diz a capacidade condutora do meio, a capacidade que tem o meio de deixar as cargas passarem, tá? São inversos exatamente um do outro. Então aqui, olha só, deixa eu até fazer um paralelo. Lembre que para o vácuo, ou para o A, o nosso K nós chamamos de K0, tá? Esse K0 é 9 vezes 10 a nona, vocês devem estar lembrados, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Isso aqui é o valor do K, né? Do mesmo jeito existe para o vácuo o nosso epsilon zero. O nosso epsilon zero. E olha só, um valor também conhecido, um valor que vocês vão usar bastante, tá? Vamos fazer essa continha aqui, usando a nossa calculadora, colocando 9 vezes 10 a nona no lugar do K. Olha só, olha o que eu tenho. Eu tenho aqui, olha só, 4 vezes o π vezes 9 vezes 10 a nona. 9 vezes 10 a nona, tá? Olha lá. Ok? Legal. Vamos fazer essa continha aí. Beleza. Já achei. Vamos inverter, porque é 1 sobre isso, né? Então vamos lá, invertendo isso aí, eu terei, olha o valor que
que vocês podem fazer, ó, 8,85 aproximadamente, 8,84. Então, aproximadamente 8,85 vezes 10 a menos 12. Olha lá, vezes 10 a menos 12. Esse é o valor do epsilon para o vácuo, tá? Peixe, qual é a unidade? Bom, a unidade dá para a gente perceber aqui bem fácil, ó. O D é metro e o A é metro quadrado. Se eu cancelar aqui, vai ficar metro. Passar dividindo, a capacitância é farad e a área é metro. E aqui é metro, então fica farad por metro. Pronto. Olha lá, farad por metro. Essa é a unidade do epsilon, farad por metro, sendo que para o vácuo ou para o A, o epsilon tem exatamente esse valor. Olha que beleza, gente, tá? Então tá aí agora, completando, tá? Agora especificamente colocando para vocês uma fórmula específica para a capacitância de capacitores planos de placas paralelas, tá certo? Se ele for cilíndrico, se ele for esférico, as fórmulas são diferentes, a fórmula específica para ele é diferente. Agora, esta fórmula, ela vale para qualquer capacitor, qualquer um, tá certo? A carga adquirida pela tensão entre as placas, qualquer um. Mas esta aqui, só para capacitores planos de placas paralelas. Tá bem, moçada? Então espero que vocês tenham entendido, legalzinho, tenha ficado bem claro, tá? Para a gente poder trabalhar resolvendo exercícios com ele. Em próximos vídeos eu vou colocar como que acontece com esse capacitor em termos de circuito, colocando ele em circuito, quais alguns cuidados que eu tenho que ter. Eu vou gravar um vídeo colocando exatamente isso para vocês. Tá bom? Por enquanto, tá joia se nós entendermos isso. Um abraço, beijão para vocês